vamos começar a montagem do nosso arranjo. Gente, é importante a gente sempre ter uma faquinha, ter a nossa tesoura de poda, que é o nosso podão, sempre por perto, porque se você tiver um caule maior, às vezes não dá para cortar só com a faquinha. Apesar que eu gosto muito da faquinha. Nós vamos começando o nosso arranjo com a rosa. E uma coisa que é importante a gente falar para vocês, que a gente sempre pode fazer o nosso arranjo mais alto, 1,5 vezes o tamanho da base. Então, se eu quisesse usar uma flor, né, mais alta do que essa base, nós poderíamos usar ela de forma que ela fosse ficar, ó, até lá em cima. Por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês entenderem que quando a gente vai fazer aqueles arranjos enormes, a gente precisa de saber qual é a base que a gente vai usar. No nosso caso aqui, a gente pode usar até essa medida. Então, não necessariamente a gente precisa de fazer ela nessa altura, mas a gente sempre usa. Se você quiser usar uma base grande, você pode sim aumentar o tamanho da sua flor. Se for uma base menor, você sempre usa um tamanho e meio do tamanho da base para você fazer um arranjo para ficar dentro da técnica certa, ok? Então, nós vamos começar o nosso arranjo com as nossas rosas. Eu gosto sempre de começar ele e vou fazendo tipo como se a gente estivesse fazendo uma cruz aqui, ó, gente, para ficar um arranjo mais arredondado, mais simétrico, né? Que é um arranjo decorativo simétrico. E vamos ver como que vai sair o nosso arranjo. Ó, a gente fez essa aqui, essa base, a gente montou essa estrutura. Eu vou vir aqui agora para compensar essa peça e para compensar o meu arranjo, ó. Vou continuando aqui, para que você possa ter um entendimento melhor de como que a gente monta os nossos arranjos. Olha que bacana que fica, gente. Então, é só você seguir esse nosso passo a passo para você montar os seus arranjos e fazer arranjos bem lindos. Olha como que ele vai ficar bem mais arredondado, né? Bem mais simétrico. E aqui agora a gente vai preenchendo os espaços, de forma que agora aqui a gente começa a dar uma diminuída, né? Para não ficar um arranjo muito saindo para fora. Então, a gente vai sempre colocando a flor um pouco menor. Ó, essa daqui já tá um pouquinho maior, vou cortar um pouquinho. Né? E outra coisa que a gente precisa de preocupar é quando você espetar uma flor, para você tomar o cuidado de já colocar ela no lugar certo, para você não ficar tira, coloca, para você não comprometer o seu floral. Porque se você fizer um buraco muito grande no floral, depois a sua flor não vai parar. Aí o seu arranjo vai começar a cair, não vai ficar um arranjo bonito, né? Então, olha, eu vou usar somente 20 rosas nesse nosso arranjo. Ó, a gente começa a distribuir por inteiro, né? Por toda a parte do nosso arranjo. Ó. E aqui agora eu tenho mais 2 rosas que eu vou fazer o seguinte, que eu vou colocar aqui na parte da frente, ó. E essa daqui, aqui na parte de trás. Pronto, terminei de usar toda essa a minha rosa branca. E agora eu vou entrar com a mini rosa. Olha para vocês verem. Ao contrário de quando a gente está fazendo o buquê, que a gente tira toda a parte de folha da planta, para fazer os nossos arranjos a gente não tira a folhagem, porque a folhagem automaticamente ela já vai dar aquele preenchimento no arranjo e deixar o nosso arranjo bem mais cheio, com uma estrutura mais firme também, né? Que você não vai gastar tanto com a cobertura de base do seu arranjo. E olha só, a gente vai fazendo aquele mesmo esquema, vai salpicando as flores, né, por todo o arranjo, para que o nosso arranjo fique bem homogêneo. Aí você vai espalhando as flores por todo o arranjo, de uma forma que você sempre vai fazendo algumas repetições, né? Para ter flores iguais dos mesmos lados, com a mesma simetria. De forma que se você partir o arranjo ao meio, você vai perceber que tem a mesma quantidade de flor de cá e a mesma quantidade do outro lado. Nem sempre fica certinho, mas a maioria das vezes que a gente faz os arranjos simétricos é assim. Olha só.
E você vai pegando também, né, o seu jeito, o seu estilo, de como que você quer fazer o seu arranjo também. Então pronto, terminei de usar toda a minha mini rosa. Agora eu vou entrar com a Austromélia. Acho que eu vou colocar o lírio primeiro, que é a flor multidirecional. Olha, tem algumas folhas aqui que eu vou tirar porque tá muito grande nesse caso. Essa flor aqui, ó, ela não tá muito bonita, então eu vou cortar ela. E já vou entrar aqui. Como ela tá ficando um pouco maior, eu vou também diminuir para ela não sobrepor tanto as nossas rosas. Ó, vamos cortar. E tá maravilhosa essa rosa, gente. Olha esse lírio, tanto que tá bonito, né? A rosa que eu falo, a flor do lírio. Tanto que tá bonito. Ó. A gente tira porque ela realmente tá uma folha muito grande. E às vezes ela vai comprometer, vai competir com as outras flores que a gente já tem ali. Temos que tomar cuidado para não comprometer a outra flor que já tá no nosso arranjo espetado. Olha que lindo que tá ficando, né, gente, o nosso arranjo com lírio e essas outras flores. Eu disse, você busca outro pacote de lírio? Vou colocar mais lírio, que vai ficar mais bonito. E a gente vai pegar mais um pacote de lírio pra gente fazer o nosso complemento. E nós vamos colocar um pouco mais de lírio nesse nosso arranjo, para fechar um pouco mais a estrutura do nosso arranjo. A gente vai rodando, é muito importante, né? A gente tá dando uma olhada por todo o nosso arranjo, para ver onde que fica melhor a gente colocar mais flores. Ó. Aí você vai vendo onde que fica melhor, você vai vendo a estrutura de todo o nosso arranjo. Olha que legal que vai ficando, né, a estrutura desse arranjo com lírios. Eu vou cortar esse daqui. Então, coloquei isso aqui, vou tirar um pedaço, ó. Vou colocar ele aqui. Olha que lindeza desse arranjo, gente. E dá para você usar tanto para uma mesa de buffet, quanto para uma mesa de bolo, né? Então, dá para você criar uma estrutura e um arranjo bem lindo aí para os seus eventos. E agora a gente vai continuar com as nossas gérberas. Agora eu vou passar para a gérbera, que é uma flor mais arredondada. Olha que linda essa gérbera. Olha que lindeza, né? A gérbera a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma flor da haste mais sensível. Então, se ela quebrar, a gente ainda tem um jeitinho que a gente pode também criar uma estrutura para ela, colocando um arame, colocando um palito de churrasco, né, para firmar. Mas se você comprar uma flor e ela já estiver bem mais saudável, olha o tanto que fica bonito no arranjo. Então, temos que aproveitar toda a estrutura do nosso arranjo para a gente dispor das flores. E salpicando as flores pelo arranjo todo, né? Pra ficar com uma simetria bem bonita. Isso daqui, gente, se o floral tiver bem úmido, se tiver encharcado direitinho, vai durar bastante tempo o nosso arranjo. Ó, então pode observar que tem gérbera por todo o nosso arranjo. Olha que lindeza, gente. Então nós usamos flores redondas, flores multidirecionais. E ainda sobrou uma aqui. Agora a gente vai começar a colocar
Alstroemeria. Pra gente fazer o nosso preenchimento, porque já tá dando, né, um efeito bem bonito o nosso arranjo. Eu sempre gosto também, gente, de dar uma saidinha de perto do arranjo pra gente entender como que tá o arranjo, onde que a gente precisa de colocar mais flores, certo? Que agora a gente vai fazer os complementos. Colocando, já fechando a base também, que é importante a gente já começar a pensar nessa cobertura de base. Olha que lindeza que tá esse nosso arranjo. Às vezes eu deixo um pouquinho de folha, às vezes eu tiro. Tem que sempre preocupar que aonde que a gente vai espetar não pode ter folha, porque se tiver folha aqui, vai espetar lá dentro do floral e vai estragar o floral, impedindo que depois a flor para, né, dentro do floral e absorva a água necessária para ela durar mais tempo. E a Alstroemeria, gente, faz uma cobertura de base incrível, né? Olha o tanto que ela preenche. Então, o que eu usei nesse nosso arranjo aqui hoje? Eu usei 2 pacotes de Alstroemeria, 1 pacote de rosa branca, usei 2 pacotes de lírio e vou usar 1 pacote de gipsofila. Vai me perguntar sobre custo. Ah, quanto que custa um arranjo desse, gente? Vai depender também de onde que você vai comprar as suas flores. Se você está comprando direto, né, do distribuidor, do atacadista ou do Ceasa. Então, depende. Faz as contas, vê o que você acha que é justo você ganhar no seu arranjo. E vamos lá. Vida que segue. É importante, gente, quando a gente for espetar a flor, a gente ter pelo menos uns 3 centímetros de espetação dentro da espuma, né? Para espetar lá dentro, porque se você não coloca uma quantidade legal da planta dentro do floral, ela vai cair. Então, olha para você ver, você espeta ali, ó, de forma que ela vai um pouco e fica firme, né? Olha só. Muito cuidado, porque as flores são sensíveis, né? Para não estragar. Olha que legal que fica esse nosso arranjo. Ah, tem uns buracos aqui que não ficou bonito, que ficou cheio de buraco. Gente, é complicado, porque assim, quanto mais buraco você vê, mais flores você vai estar querendo colocar. Então, assim, não fica tão preocupada com tantos buracos que tem. Mas a gente tem que preencher de forma que fica bem bonito o seu arranjo, né? Que fica com layout bonito, com designer bonito. E preenche também. Não fica tão esburacado, porque também se ficar muito esburacado vai ficar feio. Ó, a gipsofila, eu gosto que ela saia um pouquinho do arranjo, né? Para ela criar um pouco mais de leveza, para ela dar um pouco mais de volume no seu arranjo. Olha só o tanto que fica bonito. Essa gipsofila, gente, ela faz milagre, viu? A hora que você coloca a gipsofila nos arranjos, uau, meu Deus, que lindeza que fica. Olha só. Que eu ainda vou colocar um pouco de folhagem aqui também, né? Para dar mais uma cobertura de base, porque é importante. Depois eu vou mostrar para vocês que aqui, ó, a gente tem o pratinho onde que a gente colocou o nosso floral. Então, a cobertura de base seria as folhagens que viessem aqui para cobrir toda essa base. Então, isso é a cobertura de base. Porque senão vai chegar na festa, vai colocar isso aqui em cima de uma mesa e falar assim, nossa, mas a Nívia nem ensinou como que fazia para esconder, né, a base do arranjo. Então, tem que fazer uma cobertura de base bem bonita. E olha o
tanto que dá um charme essa tal de gipsofila, gente. Olha isso. Vou pegar um pouquinho maior, pra gente colocar lá no meio. Olha só. E essa técnica, gente, você vai usar para fazer os arranjos pequenos e os arranjos grandes. Então, não precisa de preocupar, ai, como que eu faço um arranjo menor? Como que eu faço um arranjo maior? É a mesma técnica, você vai distribuindo as flores, né, por todo o seu arranjo. Qual ocasião você vai usar? Você decide com o seu cliente. Vai que você quer comprar o curso só para fazer os arranjos da sua casa? Super opção também, sem problema algum. Né? Você pode ir num local, comprar as flores para fazer o seu arranjo também para sua casa. Às vezes você gosta de receber, né, visitas, gosta de montar uma mesa bonita. Então, é a hora, é a opção que você tem também. Gente, uau desse arranjo. Meu Deus, tá muito lindo. Eu estou apaixonada. Eu espero que você também esteja gostando, né, do meu arranjo. E tá sendo fácil aprender comigo? Está gostando da minha técnica? Ah, legal. Então, vamos aproveitar para comprar os nossos próximos cursos. Pronto, ó, não precisa necessariamente de usar toda a flor que a gente tem. Vou começar agora fazendo um acabamento com o ruscos. Ruscos é a nossa folhagem que nós vamos usar para fazer a parte principal da cobertura de base. Mas a nossa cobertura de base já começou também sendo feita, né, gente, por todas as flores. Ó. Isso daqui sim é uma cobertura de base que eu estou fazendo para esconder a base mesmo, para não ficar, né, mostrando a peça. Isso é uma técnica que a gente usa. E depois eu vou usar também um pouco do rusco, gente, pelo arranjo, né, no meio do arranjo também, para conversar com o arranjo, para não falar assim, ah, usou ruscos só na parte de baixo do arranjo. Não, a gente pode colocar um pouco de ruscos lá no meio também, fazendo a cobertura de base lá do meio. Por quê? Se a gente vê que tem um buraco, por exemplo, aqui, ó, vou até colocar uma aqui. E que vai estar vendo floral, então não vai ficar legal. Aí a gente vem e coloca o verdinho. Santo verdinho, viu, gente? Esse verdinho salva. E é uma flor, uma folhagem que dura muito mesmo. Vai acabar todas as flores e o verdinho vai estar ali fazendo a cobertura de base. É um pouquinho mais cara essa folhagem, mas compensa. Vou pegar mais. E o local que a gente trabalha, a gente também tem que pensar que tem que ser um local que esteja limpo, tá? Eu gosto de falar, porque senão depois fala assim, ah, a Nívia também não ensinou que onde a gente trabalha tem que limpar, né? Às vezes você vai trabalhar de florista para alguém, então já pensa aí que quando você estiver fazendo algum trabalho para alguém, já deixa o seu local de trabalho também limpo, tá? Não pode deixar o espaço sujo, porque o seu arranjo nem vai aparecer. Olha que lindeza, gente. Tô apaixonada no meu arranjo. Uau! Finalizando já. Só dar mais uma olhadinha no meio, para ver se precisa de mais alguns ruscos. Só mais aqui. É legal também eu falar para vocês essa parte do lírio. Que o lírio, gente, ele tem o pistilo dele, né? Que é o pólen, onde que fica, né? Essa parte aqui do lírio. Deixa eu achar uma aqui, ó. Mostra aqui, Lennon. Olha só. Isso daqui, se a gente deixar, ele vai ficar, né, no lírio e às vezes ele vai soltar o pozinho. Então eu gosto de tirar
para não correr o risco de sujar a flor e nem às vezes a pessoa, porque às vezes a pessoa, o pistilo tá aqui do lado, ó, e aí tá vendo que aqui já começou a dar uma manchadinha na flor do lírio, então é melhor a gente tirar para a gente não correr o risco de manchar a roupa de alguém quando passar por perto, ou mesmo a nossa. Então tá aqui a nossa primeira opção de arranjos, que é no caso um arranjo decorativo, né, para você usar aí em qualquer ocasião para um evento.